Olá pessoal, boa tarde, aqui é a Prof. Simone. Eu estou fazendo esse vídeo para o 8º ano, onde eu vou falar um pouquinho sobre alguns gráficos da Revolução Francesa. Tá? Vocês vão receber uma atividade mostrando algumas informações da Revolução Francesa através de gráficos. Essa atividade é composta por 3 gráficos, tá? Tem gráficos sobre a França do século XVIII. O gráfico 1, eu vou abrir aqui ele para mostrar para vocês. Vai aparecer mais ou menos assim. O gráfico 1 é um gráfico de distribuição da população entre o campo e cidade. Então, a França na época da Revolução tinha em torno de 24 milhões de pessoas, né? Eu não sei qual é a população atual, mas era 24 milhões de pessoas, sendo 4 milhões e 800 mil pessoas, 20% dessa população morava na parte urbana da França, e o restante, 19 milhões e 200 mil pessoas, aproximadamente, moravam na zona rural, né? Então, aqui a gente tem o gráfico mostrando esse 20% urbano e esse 80% rural. O que evidencia isso? Que a França era um país grande, né? Um alto número populacional, mas era um país ainda extremamente rural, com a grande maioria da população vivendo nos campos, né? Tá? O segundo gráfico é da distribuição da população em estados, né? A gente já falou na semana passada que a sociedade se dividia em 3 estados. O primeiro estado, composto pelo clero, que tinha aproximadamente 120 mil pessoas, que correspondia a 0,5% dessa população. O segundo estado, a nobreza, com 360 mil pessoas, correspondia a 1,5% dessa população. E o terceiro estado, o povo, trabalhadores, burgueses, em torno de 23.480 mil pessoas, correspondiam a 98% da população. Aqui está o gráfico. Então, a parte em verde aqui, 98%, terceiro estado. A parte em azul, 0,5%, o primeiro estado, que é o clero. E a parte em 1,5%, a nobreza, tá? O segundo estado. E o terceiro gráfico vai mostrar então a distribuição enquanto a propriedade da terra, distribuição da população enquanto a propriedade da terra. O primeiro estado, claro, ele tinha 40% das terras, a parte em azul, tá? Aqui está em azul. O segundo estado, ele tinha 50% das terras é a nobreza, a parte que está em vermelho, nesse gráfico. E o último estado, que é o terceiro estado, tinha só 10% das terras. O que a gente evidencia aí? Por que a nobreza tinha muito mais terras? A gente tem que entender que a França, mesmo no século XVIII, ainda ela tinha muitas heranças medievais, tanto na sua forma de pensar a sociedade, quanto na transmissão da terra, né? Então, a terra era o principal bem dessa sociedade desde a Idade Média, ainda no século XVIII, porque a França só vai se industrializar depois, na era napoleônica, então bem depois da Revolução Francesa. E a forma de transmissão da propriedade de terra eram pelos títulos nobiliárquicos ou nobiliários, que eram os títulos de nobreza. Então, um nobre ele herdava esse título do seu pai, geralmente o filho mais velho recebia o título de nobreza e recebia a propriedade das terras. Então, são longos anos, desde a Idade Média, em que as terras se concentravam nas mãos dos nobres. Já o clero também recebia muitas terras dos reis, né, como forma de obter apoio das monarquias, né, e as terras da igreja elas foram
se acumulando durante esses anos de monarquia, do absolutismo lá desde a Idade Média até o século XVIII. E a terra era símbolo de riqueza, então quanto mais terras, mais rico e próspero era essa sociedade, né? Então o clero tinha muitas terras, as terras da igreja geralmente eram terras improdutivas, mas eram terras que pertenciam ao clero. E a nobreza também, grande proprietária de terras, e sendo o terceiro estado com menos propriedade de terra, porque o terceiro estado não tinha esse privilégio, que é um privilégio feudal, de herdar as terras, tá? Mas grande parte dos trabalhadores eram camponeses, então como é que ficavam? Eles trabalhavam nas terras da igreja e nas terras dos nobres, então a questão da terra, ela é muito importante na Revolução Francesa, justamente porque a falta dela, ou a falta de um bom uso da terra, vai ser um dos motivos da Revolução. A França vai passar por muitas guerras, como a Guerra dos 100 Anos e a Guerra de Independência, com os Estados Unidos, e a França vai passar por um grande período de seca, e as plantações vão definhar e vai aumentar, disparar o preço do pão. Ah, Sora, mas poxa, pão, o que tem a ver? Pão e terra eram as principais reivindicações do povo do terceiro estado. Por quê? Não tinha como comer e muito menos como plantar. E ficava à mercê dos outros poderes, dos outros estados, como a nobreza, a realeza e o clero, tá? Então fica a minha dica para vocês, espero que vocês tenham entendido. Depois eu coloquei algumas perguntas para vocês pensarem um pouquinho sobre esses gráficos. Na verdade, essa atividade é para vocês aprenderem a analisar gráficos em diferentes contextos, né? Então, eu fiz algumas atividades e peço que vocês criem frases sobre cada gráfico, podem usar a explicação que eu dei. E depois, se vocês consideram igualitária a sociedade francesa a partir desses gráficos, né? Óbvio que não é igualitária, só que eu quero que vocês justifiquem por que não é igualitária, porque essa distribuição não é igual, né? De terras e também de poder, tá? Então fica essa minha dica para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida podem escrever lá para o meu e-mail simonehistoria25@gmail, tirando dúvidas e pedindo informações, que assim que eu conseguir, às vezes eu demoro uns 5 dias para conseguir responder todos os e-mails, porque são muitos e-mails e muitas atividades para corrigir, certo? Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem em casa, eu tô morrendo de saudade de vocês. É isso aí, bye bye!